Fala, galera do Crônicas. Eu sou educado, um bom dia, né? Porque se for pra falar que o seu dia vai ser bom, ou se você vivencia tanto vitória que ele acaba com o seu dia, dificilmente a gente vai ter como desejar isso aqui. Na verdade, desde segunda-feira, né? A partir do instante em que a gente retorna do jogo contra o nosso rival após uma derrota vergonhosa. E aí, o que é que se espera num jogo na sequência? Pela forma como a qual perdeu para o Bahia no domingo, é no mínimo uma resposta. E eu não estou nem falando de resultado, você sabe disso. É claro que a gente quer, né? O resultado ele molda as campanhas, molda o campeonato, molda até mesmo a análise, muitas vezes relacionadas ao treinador e ao elenco. Mas nem o resultado eu estava esperando, inclusive tem um registro aqui, falei no Zona Mista na terça-feira, que o Vitória perderia o jogo por este mesmo placar de 1-0. E eu não queria ter razão, não. Mas isso ficou ainda mais problemático a partir do instante em que tivemos aí a expulsão aos 18 minutos do primeiro tempo. Quando isso acontece, ai meu Deus do céu, a gente lembra claramente do time de Carpini. O time de Carpini, que era aquele que, mesmo com um jogador a mais, não conseguia construir absolutamente nada. E aí, meu irmão, não tem como a crítica não ser severa em relação ao treinador. Em relação aos jogadores também, mas especialmente em relação ao treinador, porque a gente não consegue visualizar nada relacionado à construção no Sport Clube Vitória. Uma construção ofensiva não existe. O Vitória tem, na minha percepção, posso estar muito enganado, mas duas jogadas. O lançamento para Zé Vitor, que para mim, assim, claro, é uma jogada, né? Não deixa de ser, é uma estratégia, mas muito pouco, muito limitado, porque é uma bola para cima e uma tentativa. Tentativa e erro, você com certeza vai errar mais do que acertar. Por mais que Zé Vitor ganhe os duelos, as jogadas nem sempre vão ter continuidade. Não vai ter ultrapassagem, às vezes o zagueiro vai cobrir. Enfim, você tá de costas pro gol. E uma jogada que é quando o Eric tá sempre no jogo, que a bola é tocada para ele no meio de campo, para a lateral. Os atacantes passam tentando atacar as costas do adversário. São atacantes rápidos. E Eric faz um lançamento de primeira tentando colocar eles à frente do gol. Essas são as duas jogadas que eu consigo enxergar no Sport Clube Vitória. Eu digo isso porque elas se repetem com frequência. E já funcionou algumas vezes. A gente precisa dar o mérito. Só que o Vitória de forma nenhuma pode ficar preso a apenas isso. Especialmente quando a gente tem um jogador a mais desde o primeiro momento do jogo. Meu irmão, o Vasco veio de Sul-Americana. O Vasco jogando o Campeonato Brasileiro na lanterna. E agora jogando a Copa do Brasil. O Vasco deu uma aula de futebol. Física, taticamente e tecnicamente. O Vasco acertou praticamente tudo que fez. Só não foi mais letal porque não matou o jogo. Não fez os gols. Isso é absurdo, meu. Eu tô falando isso aqui, não consigo nem... Eu nem queria estar me ouvindo falar ao registrar isso aqui. Porque como é que pode um time com um jogador a menos conseguir colocar o Vitória na roda também? O Vasco baixou a linha e ganhou todos os contra-ataques. Os jogadores do Vitória com superioridade numérica. E aí chega a parte deles, os próprios atletas. Como é que aquela bola de Paulo Henrique, no meio de 3, ele consegue passar por todo mundo? Nos últimos minutos do jogo. Pô, o Arcanjo tava pirado com os caras. E com muita razão, mano. Eu me senti representado por Arcanjo ali. Que sinto também. É difícil falar de Arcanjo, mano, porque o cara salva. É quando tem uma bola que a gente acha que é defensável, ele toma o gol, mas porra, eu vou falar o que dele, mano? O Vasco batendo direto na cara do gol. Os caras com 2, 3 passes e alcançando o ataque. A Vitória subiu a linha, pô.
para poder construir. O Vasco baixou as linhas naturalmente com 1 a menos e não sofreu. O Vasco não sofreu. A gente vai colocar aqui as estatísticas do jogo. E o Vasco não sofreu. O Vitória sofreu mais que o Vasco. Isso é vergonhoso, irmão. Isso é patético, velho. É inexistente isso. Perder pro Vasco lá não é incomum. É do jogo. Mata-mata, 1-0, placar tá bom. Ok, vamos trazer pra cá. Mas dessa forma, velho. Vocês estão fazendo o que da vida? Ah, não tem tempo pra treinar assim. A Copa do Mundo não treinou, não foi. E essas 2 semanas que a gente teve livre aí pra enfrentar o Botafogo e o Bahia, não teve treinamento. Porque contra o Botafogo soube construir. E a gente bateu aqui na tecla de que perdeu muito gol. Se perde muito gol, construiu. Beleza, e foi de fato. E contra o Bahia não. E contra o Vasco não. Então agora não é tempo. Contra o Botafogo não teve isso. Contra o Botafogo era um pouco. Vitória precisa ser mais eficiente, ponto. Aí perde pro Bahia jogando de uma forma ridícula. E vem enfrentar agora a equipe do Vasco com 1 a mais e joga no mesmo futebol. Eu nem considero futebol isso, pra ser sincero. Aí agora é tempo pra treinar. Pelo amor de Deus, rapaz, me faça uma garapa. Eu, sinceramente, eu sei que às vezes o cara não tem nem mais o que dizer. Tem não, velho. Vai falar o que mais? Agora os caras aprenderam a jogar, filho. O que funcionava antes, taticamente, não funciona mais. Por quê? Por quê? Qual é o caso? Por que não tem uma jogada ensaiada no escanteio se não tá funcionando absolutamente nada? Por que não tenta outras possibilidades, outras variações, a não ser essas 2 que eu mencionei anteriormente? Aí fica rodando a bola de um lado pro outro, ó. Dois, e nada, não constrói. Meu zagueiro virou atacante, centroavante, beleza, até aí tudo bem, estratégia, é do jogo. Adicionou mais alguém lá na frente, já que tinha os 2 atacantes que entraram. Beleza, tranquilo, é uma opção pra tentar desconstruir. Mas é pouco, velho. Quando a bola cai no pé, vai perder o gol. Tô dizendo que Kaiser ia fazer, que René ia fazer, não. Mas vai perder porque não tem um caguete, embora pegue bem na bola. Mas não é a mesma coisa, parceiro. Até quando isso aí, irmão? Não existe isso não, velho. Tinha que tomar vergonha na cara, velho. Pô, a galera viajou pro Rio de Janeiro e a gente não tá viajando querendo resultado, achando que vai ganhar 100%. Não é isso não. A gente quer apenas uma qualidade melhor no futebol, pô. O Vitória não joga bola. O Vitória não joga bola. O Vitória não tem o que fazer com a bola no pé. É circular parecendo o Pirives doido. Ô, bicho, esse é o meu desabafo aí no primeiro momento. Eu vou colocar aqui alguns... as estatísticas do jogo. A gente vai ver aqui uma parte da coletiva de Aventura, que eu não vou assistir tudo. Quero pegar a sua última pergunta, a resposta dele, na verdade. E dar uma passeada aqui no Instagram pra ver se tem alguma coisa nova aí, né? Então, espero que você chegue, já deixe seu like aí. Quando acabar o vídeo, claro, se você gostar. E compartilhe pra galera, né? E aí tem outro ponto também que eu esqueci. Jair Ventura falou que a conversa no vestiário foi muito demorada e incisiva. Não foi assim também no Bavi? Pelo menos tinha que ser, né? Não adiantou nada, filho. Os caras não estão querendo jogar bola. Porque pode ter isso também. E aí, meu irmão, as teorias são várias. São várias teorias. E aí eu tenho que concordar com o Icar Análise. Não 100%. Porque o Vitória já mostrou que pode. Mas ainda assim, muito pouco para o que esse time tem. A gente não tem o melhor elenco do Brasil, muito longe disso. Mas a gente tem jogadores que sabem jogar. Com certeza. Mas não tem construção. Não tem vontade. Os caras ganham todas as boas segunda bola. Todas as segunda bola dos caras.
O jogo no final, Vitória com a mais o jogo todo. E o jogador do Vasco ganhando na corrida. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Esqueça isso. Vou colocar aqui as estatísticas do jogo. Pra gente dar uma olhada aí. Pra ficar ainda mais chateado, né? Mas, ô pai, tem que botar a cara, né? Não tem jeito. Escolhi fazer isso, então. Agora tem que colher, né? Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui. Bora ver aí. Estatísticas, 16 chutes pra cada. Vitória com a mais, hein? O Vasco deu 5 chutes ao gol, Vitória deu 6 chutes ao gol. Posse de bola 64-36, inútil. Inútil. Se vocês quiserem assistir um jogo e que a posse de bola é inútil, pra poder justificar que posse de bola não é tudo, Vitória e Vasco. Agora esteja preparado, que você vai sofrer. Caso você torça pro Vitória. Passes, 309 passes do Vasco, 565 passes do Vitória, tocando de lado. Precisão dos passes, 81 a 88. Vitória fez 8 faltas, o Vasco fez 9. Vitória teve 4 impedimentos, o Vasco 5 escanteios do Vitória e nenhuma jogada ensaiada. Nenhum lance de perigo no escanteio. Teve uma testada de Kaká apenas. Pouco, velho. Pouco. Não há construção, irmão. Não há construção. E aí vai sair pra pegar o Galo. Você sabe qual é o placar, pai. Você sabe qual é o resultado. O placar não sabe qual é o resultado. É derrota de novo. De novo. É derrota de novo. Então não ganha fora de casa. E não mostra condições de ganhar. Você vai ficar acreditando nisso? Por ser torcedor, eu vou querer, claro. Mas racionalmente falando, e até com emoção mesmo, é difícil admitir, aceitar, ou então criar ali uma expectativa de que o Vitória vai ganhar um jogo. Porque não vai. Fora de casa, não vai ganhar um jogo. E isso nos coloca numa posição de que a gente não pode perder no estádio Manuel Barradas. E aí quando perde pro Bahia, pro Palmeiras, pro Flamengo, é um absurdo. É um Deus nos acuda. Claro, se não ganhar fora, irmão. E não vai ganhar. Aí que fez exclusiva aqui com a gente, tá muito perto. Tá mais perto do que nunca. Eu sei que é difícil falar isso pra vocês, mas a gente que vive o vestiário lá, a gente sabe que tá perto. Não está, irmão. Tá não, velho. Tá não. Nem com um a menos vocês ganharam. Nem com um a menos. Nem contra o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Ah, tá bem nas Copas, está, mas é o vice-lanterna no Brasileiro. É, meu, sinceramente, viu? Bora ver o que Jair Ventura falou aí. A pergunta aí de Léo Santiago. Um abraço, Léo. Professor, boa noite. Renato Santiago, cantor rubro-negro. Tem que caprichar no detalhe, no lance que mudaria a história do jogo. E hoje o Vitória fez lance que mudaria a história do jogo, mesmo assim não ser fora de casa. Até quando o Vitória vai continuar totalmente dependente do Barradão? E quando é que essa cobrança que você falou que teve de execução de ideias, em alguns casos, não em todos, mas em alguns, de postura, vai fazer com que o Vitória consiga fazer um campeonato equilibrado, que hoje não é equilibrado. Então, hoje é o quarto, hoje, se não me engano, o melhor mandante, e não ganha de ninguém fora de casa, nem com um a mais. Até quando esse detalhe só vai existir quando a gente não ganhar fora de casa? É verdade, a gente tem que trocar, né? Léo chamou na ironia aí do detalhe, né? Porque eles vêm falando sobre isso com muita frequência. Detalhe. Que detalhe da Zorra é esse, é pé? Detalhe enorme, né? Ou então inúmeros detalhes. As palavras por atitude. Não adianta a gente vir aqui e repetir sempre as mesmas coisas e dentro de campo a gente não dá a resposta que o nosso torcedor quer. Então é a gente fazer a meia culpa, a culpa disso, porque nós somos responsáveis por isso. A nossa torcida quer uma resposta, nós queremos uma resposta. Batemos muito na tecla desse jogo, de conseguir uma vantagem.
A gente está tentando em todos os jogos, mas não está sendo suficiente. E a gente vai ter que se reinventar, mesmo sem trabalho, como eu falei, que não tem treino. Não vou mentir pra você. E os outros dias, não conta não, hein? E os outros dias, velho? E a semana cheia contra o Botafogo, contra o Bahia? E a Copa do Mundo serviu pra quê, velho? Vitória voltou péssimo, velho, da Copa do Mundo. Fez 2 bons jogos. Atlético do Paraná e Botafogo. E os outros, esses dias não contam não, mi? Vocês, que eu vou treinar pra caramba, fazer ajustes, e porque não tem treino. A gente já joga sábado. Então não tem treino, não teve treino pra esse jogo, não tem treino. Então a gente tem que se reinventar. Mais um jogo fora de casa pra gente buscar essa vitória fora de casa, que o nosso torcedor está totalmente. Nós queríamos um jogo, um campeonato mais equilibrado, jogando fora de casa também. Apesar da pontuação ser boa, a gente queria mais, né? Todo mundo quer mais, mas infelizmente a gente não tá. Eu não posso vir aqui e falar outras coisas porque não está acontecendo. Tem que só falar. Se eu falar pouco, vocês vão falar que eu estou falando pouco. E se eu repetir as mesmas coisas, fica o mesmo placar. Eu não posso vir aqui falar que aconteceu uma coisa diferente sem ter os mesmos resultados. A gente não consegue vencer fora, tem que vir aqui e falar as mesmas coisas, porque são sempre as mesmas derrotas. É isso. Por mim, acaba aí a coletiva. É isso aí. A gente também fala a mesma coisa em toda a live. Em todos os vídeos. Só que a gente não tem poder de fazer nada. O responsável por este Vitória que não constrói, que não tem repertório ofensivo é você, irmão. Vai fazer o que com isso? Quando eu fizer diferente, eu venho aqui falar, mas eu nunca vou me esconder de vocês e vir aqui falar. Por que não faz diferente? O que é que tem empatando? O que é que tem pedindo? O Vitória vai oscilar, velho. Está oscilando. É padrão. Só que oscilar deste jeito tem outro ar. Tem o ar de que não tem ideia, que não tem pensamento tático. E também não vou ficar falando pouco, ou vou falar muito, eu vou falar o que eu achar necessário do que falar. Nem sempre eu vou agradar todo mundo, mas eu sou sempre responsável, venho aqui, bota a cara, e ninguém está satisfeito em não vencer fora, mas eu estou aqui para assumir a responsabilidade, como sempre, e vou assumir. Enquanto eu estiver aqui, eu vou assumir a responsabilidade. E a gente vai tentar ganhar fora, e vamos tentar, até quando, eu não sei, mas a gente vai tentar, enquanto tiver a oportunidade de jogar fora, para ganhar. Não posso fazer jogar toalha. Jogar toalha eu nunca fiz, nunca vou fazer. Temos um jogo fora para a gente ganhar fora, e depois para a gente chamar nossa torcida de novo, para a gente conseguir reverter mais uma vez os resultados como foram das últimas sequências. Eu acho que não é o que a gente quer, né, gente? Não é o que a gente quer. O Galo foi campeão da Libertadores, acho que foi com o Cuca, né? Naquela do eu acredito, perdeu todas fora e foi campeão. Se eu tiver que ser campeão assim, eu quero, mas eu quero ganhar fora também, não é desculpa. Mas você acha que eles combinaram também com perder todas e Claro que não, man. Que loucura é essa, man? de jogar em casa? Não, mas tem vezes que não dá. A gente não está satisfeito, não está satisfeito. Realmente ele não tem mais, além de repertório ofensivo, repertório vocabular para poder apresentar um posicionamento claro assim pra gente. Então ele vai buscando ali no arcabouço de ideias algumas válvulas de escape para tentar, não vou nem dizer justificar, porque ele falou que não, né? Que não é desculpa. Mas para tentar amenizar a queda. Vencer, mas a gente não é a única equipe que ainda não venceu fora. Tem outras equipes também. Dane-se isso, velho. Dane-se isso, velho. Se leio, eu tô nem aí para o outro não, velho. Eu sou Vitória, irmão. Eu vejo o outro como um humano. O próximo a gente vai ajudar. Estou aí para o outro, empatia. Agora com o clube, pelo amor de Deus, véio. Nem aí pra isso, velho. Vence fora, acho que tem 3, 4 com o Vasco, o Grêmio, tem outras equipes que Vasco já vence fora. Então, assim, sabe? Mas eu tenho que preocupar com o meu time, é verdade. Mas é uma situação que não é tão simples. O Grêmio também não venceu, tem outras equipes que não venceram. E mais diferente dessas equipes, a gente está numa situação, mesmo não sendo, como você falou, de regularidade, bastante pontos acima deles.
não é o campeonato regular que a gente quer, mas a gente está bastante pontos em cima das equipes também que não venceram. Mas, só dando um exemplo, eu acho que não é o que a gente quer, eu acho que a gente tem que tomar conta do nosso time, mas dando exemplo que pessoas, treinadores devem vir aqui e tem que responder a mesma coisa. Que se fosse tão fácil, todo mundo venceria e todo mundo era campeão. Mas só não quem tem mais regularidade. Quem tem mais regularidade está lá em cima, que é o Palmeiras, que é o melhor visitante, o Atlético Paranaense é o melhor visitante. E eles estão brigando lá em cima no primeiro e segundo. Como a gente não está, a gente está ali no meio de tabela, mas não estamos incomodados. Enquanto a gente vier aqui, não vai ser como vir aqui falar, porque não vai mudar nada do que eu falar, mas sim e trabalhar quando tiver treino para a gente mudar isso. Não posso fazer nada. Mais uma pergunta. Fechou? Valeu, gente. Boa noite. Não posso fazer nada. Eu acho que você se expressou mal aí, né, Jair? No sentido de não pode fazer nada pra... Não é pra equipe melhorar. Eu espero, né, de fato, que seja isso. A vontade de sair logo da coletiva, porque, sinceramente, você não pode fazer nada, meu. Aí eu vou, não sei se vocês conhecem aí, Nadson, aquele professor que viralizou aí no Instagram. Diz que tá de braços amarrados, né, que não pode fazer nada. Aí realmente você tem que largar o cargo. Mas eu vou querer acreditar que não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Eu vou preferir me apegar a este fato do que você dizer que não pode fazer nada para Vitória avançar. É... Que até... Enfim. Vamos nessa. A gente vai dar uma olhada aqui também no... Eu até ia botar um áudio aqui de Henrique Leite, né? Que é mais vai pro lado comediante da coisa. Trazendo aí a percepção dele, que eu acho interessante. Porque ele vê o jogo como nós, né? Mas... Não sei nem se eu tô mais afim, véio, de colocar isso, porque... O clima não tá bom pra isso, não. Então vou evitar. Tem uma situação aqui de Albina Oficial. Um abraço, Albina. Tamo junto, meu irmão. De Matheus Silva, né? Reagindo ao torcedor do Vasco. Falando que no Barradão vai ser duro pra eles. Vamos ver aqui que rolou. A torcida do Vasco provocando. Mateuzinho. E ele falou lá no Barradão, vocês estão. Então, o recado foi dado. Ele falou aí, os caras provocando. E ele falou, lá no Barradão, vocês estão. Pronto, já disse tudo. Ele espera essa vontade no dia 2. É a única coisa que eu espero. Você. Meu parceiro Albina. Eu nem sei se eu espero. Eu nem mostrou, velho. Pera aí, gente. Pera aí que eu vou colocar aqui de novo. Pera aí. De bater em cima aí. A torcida do Vasco provocando o meia do Vitória. E ele falou lá no Barradão, vocês estão. Então, ele falou aí, os caras provocando. E ele falou lá no Barradão, vocês estão. Pronto, já disse tudo. Ele espera essa no dia 2. É a única coisa que eu espero. Você. Albina, é isso aí. É a única coisa que a gente pode esperar, né, dos caras. Acredito que o Vitória... espero, na verdade, que o Vitória se classifique. Mas, sinceramente, é muito chateado ainda. Muito decepcionado, frustrado. Dá pra vencer, dá pra classificar, dá. Porém... esses dois jogos aí me colocaram numa posição de torcedor pessimista. Não pelos resultados somente, pelo desempenho. E a gente vai resgatando as memórias e vai vendo. E é um ciclo aí que se repete. Espero que os caras mudem, espero que haja alguma ação e que o Vitória volte a vencer as partidas e volte a fazer jogos com construção de jogo. Como fez aí, por exemplo, em algumas partidas antes da pausa da Copa do Mundo e antes. E contra o Atlético Paranaense e Botafogo dentro do estádio Manuel Barradas.
Então a esperança é essa. Não acredito que os caras desaprenderam a jogar. Não acredito que Jair Ventura perdeu o grupo ainda. Não acredito. Inclusive essa atitude de Mateuzinho aí mostra que eles estão encardidos, estão com raiva, né? Mas eles... Não sei se eu acredito mais nisso, sinceramente. Porque a resposta era pra ser dada hoje. E com um a mais não conseguiu. Enfim, pessoal, é isso. Não vou me alongar muito não. Hoje tem live, 15h30. Espero vocês aqui pra gente discutir, eu e o Thiago Luiz, pra falar destrinchar este jogo, infelizmente, e aí já projetar o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Se você não conhece o Crônicas, sou Breno Pereira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nos acompanhe, que é a cobertura oficial do Vitória. Sempre aqui no nosso canal e lá no Instagram também do mesmo modo. Não conseguimos fazer a live ontem por questões de trabalho, mas hoje estaremos aí online para poder discutir e falar sobre tudo isso. Infelizmente com mais uma derrota. Aguardo você, curta, se inscreva. Forte abraço, avante Milão.